Fala, meu lindo, minha linda, tudo bem com vocês? Essa é a nossa penúltima mensagem da série Plenitude. Eu sei que se você está com a gente, entende que existe um filme, existe uma história sendo contada. Uma vida de plenitude, ela só é possível de uma forma. Não é tendo todo o dinheiro do mundo, não é tendo status, fama. A plenitude real, ela só acontece quando temos uma palavra chamada contentamento. Contentamento que só alguém pode produzir em nós. E o nome dele é Jesus. Ser contente é ser satisfeito com o que temos, mas agora não é sobre isso. Agora é uma provocação. Deus não pode fazer. E não sou eu que estou dizendo. Muita gente já disse isso primeiro. Antes de começar, que coisa. Compartilha, ativa o sininho, arrasta pra cima. Não tem razão, senhor, né? Curte, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho. Rapidão. Isso, ajuda, vamos chegar em 10 milhões. Se não tiver em 10 milhões, manda para os que falta, né? Às vezes está em 1.900.000, manda para os irmãos que você conhece. Manda para todo mundo. Em nome de Jesus a gente vai chegar logo, amém? Você acredita nisso, que a gente vai chegar loguinho? Vão ser mais de 10 milhões de pessoas ouvindo a palavra, amém? Bom, eu também acredito, então vamos para a mensagem. Me deu um susto. Falei, nossa, os irmãos morreu. A gente está em Tubarão. Aqui muita gente rica. O povo, eu vou falar para eles agora. O povo aqui é tudo muito meia lágrima. Brincadeira, eles são maravilhosos. Mas E voltaram. E agora dá pra gente ir para a palavra. Pega a sua Bíblia e abra comigo Evangelho de Jesus, conforme escreveu o João, capítulo 11, verso 21. João 11, 21. Eu estava ouvindo uma canção no meu carro esses dias. O meu inglês, assim, ele deve ser de 0 a 10. Uns 6, 5,5, talvez 5, 4,5 às vezes. É dando um declínio. O nome da música que eu ouvia no meu carro era Too Good to Not Believe. Bom demais para não acreditar. Essa música, ela me tirou o chão naquele dia. Eu caí num choro dentro do carro. E olha que eu não entendi 100%. Eu entendi uns 45%. Mas foi o suficiente para o Senhor Jesus fazer nascer essa palavra no meu coração. E hoje, enquanto eu estava à tarde revisitando ela, recebi uma mensagem que é a prova do que eu vou pregar hoje. Está curioso para saber a mensagem? No seu lugar eu também estaria. Mas não antes de eu te contar uma pequena história. 11:21 diz o seguinte: Maria disse a Jesus: se o Senhor tivesse chegado antes, o meu irmão não teria morrido. Tadinha da Maria. Ela falou: olha, o senhor está atrasado. Meu irmão já se foi. Lázaro já está morto e não faz pouco tempo. Já faz 4 dias. Ele já está
Até já está com cheiro, talvez. E é isso. Não tem mais o que fazer. E essa história ela é muito cíclica na Bíblia. Algumas vezes a gente olhou algumas coisas e diz: bom, aqui acabou. Você vê a história de Jó e diz: não, aqui acabou. Você vê histórias variadas que você diz: bom, aqui não tem mais o que fazer. E alguém, perdão, gripe. Todo mundo é ser humano, todo mundo faz isso aí, né? Porque às vezes só eu. Agora, voltamos. Algumas vezes na vida a gente tem exatamente essa sensação. O tema dessa mensagem mudou várias vezes. Eu pensei: o seu milagre vai chegar. Aí pensei: o seu milagre está atrasado. Aí mudei: Deus pode tudo. E cheguei à conclusão que o que os outros dizem precisam ser repetido. Deus não pode fazer. Tem coisas que é isso que a gente crê. Algumas circunstâncias da vida é exatamente isso que as conclusões nos fazem acreditar. Agora não dá mais o que fazer. É como se chegássemos no final de uma história e dali a gente não passa, e acredita que Jesus também não passa. Então, não é uma coisa estranha a gente dizer o que Deus não pode fazer. Eu sei que soa muito pretensioso isso, a gente dizer: olha, Deus não pode fazer isso. Mas é isso que a gente faz com as nossas orações contrárias. Quando a gente para de orar por alguma coisa, a gente está dizendo: Deus não pode fazer, não tem por que orar. Quando a gente desiste de crer, a gente está dizendo: é porque Deus não pode fazer, não tem por que eu continuar crendo. Quando eu paro de acreditar no milagre do outro, eu dizendo: eu acredito que Deus não pode fazer. Quando eu desisto de orar pelos meus filhos, eu estou dizendo: nem Deus dá mais jeito. Eu me lembro que quando eu estava numa série aí do colégio, um professor um dia falou para mim: esse aí nem Jesus salva. Você vê como eu tinha moral no colégio. Então, nós temos essa perspectiva de às vezes olhar para algumas coisas e dizer: puxa, não vou nem orar, porque isso não dá. A gente lida com essas circunstâncias todos os dias. Gente que está para morrer, gente que está num hospital agora assistindo essa mensagem, gente que está numa depressão profunda, gente que está vivendo uma crise ferrenha e já nunca, já não ora mais, já não acredita mais e ouve essa palavra e diz: não, esse garoto está falando, eu até sinto alguma coisinha, mas comigo Deus não pode fazer. A mulher a Maria está dizendo para Jesus: olha, Senhor, se o Senhor chegasse antes, o Senhor teria curado meu irmão, mas como o Senhor está atrasado 4 dias, não dá mais, não tem mais o que fazer. Não tem mais o que fazer. E a música que eu ouvia, lembra? Era: não diga o que Deus não pode fazer. Que bom. 3 aleluia. Então diz para quem está pertinho de você: não diga o que Deus não pode fazer. Aí a música já dizia: porque eu vi câncer desaparecer, metal dissolver, sabe, coisas incríveis, milagres incríveis. E hoje à tarde eu ouvi essa música quando recebi uma mensagem de uma pessoa que está aqui e que há quanto tempo atrás? 7 meses estava com câncer dentro de um hospital.
Quantos anos você tem, Nicolas? 21? Qual era o teu diagnóstico? Leucemia aguda no final. Alguma coisa aguda. E o diagnóstico era de cura? 93%. Ou seja, sem esperança. Você pode ficar de pé? Vai dar uma olhada para todo mundo? Dá uma olhada, dá uma olhada, dá uma olhada. Boa noite, boa noite. Hoje você está curado? Graças a Deus. Foi semana retrasada, eu recebi o diagnóstico. Você me permite colocar em algum momento a foto sua de 7 meses atrás? Sim. Você permite? Agora, diga, tem alguma coisa que Deus não pode fazer? Não, Deus, Ele é capaz de tudo. Deus me curou. Foi Deus que me curou. Então não me venha você dizer o que Deus não pode fazer. Deus pode tudo. Há 7 meses atrás tinha um diagnóstico. Hoje estava no palco falando que Jesus o curou. Então eu quero declarar sobre você que está ouvindo essa palavra agora e talvez precisa de um grande milagre na sua vida. Escute, não existe nada que Deus não possa fazer. Então, ao invés de você pensar que Deus não te ouve, que Deus não te responde, que Deus não vai fazer, comece a declarar no nome de Jesus: o Deus que eu sirvo pode todas as coisas, porque tudo posso naquele que me fortalece. A mulher disse para Jesus: ele morreu, não dá mais tempo. Aí Jesus falou: me leva até onde ele está. A filha de Jairo, Jesus estava indo para a casa do Jairo, uma mulher tocou em Jesus, ele parou, interrompeu a visita, e na casa de Jairo, a filha de Jairo morreu. Chegaram no meio do caminho e disseram: não dá mais tempo, ela já morreu. Jesus falou: me leva lá. O Lázaro morreu faz 4 dias, me leva lá. Ela morreu, me leva lá. É lindo. E presta atenção, aonde existe a desesperança,
onde existe o diagnóstico contrário e final, onde ninguém pode acreditar, Jesus olha e diz: me leva lá, só diz para mim o que você precisa. A Bíblia disse que Jesus chegou na casa da menininha, do Jairo, e a menininha estava morta. Chegou na história da Marta e da Maria, o Lázaro já estava morto fazia 4 dias. E que bom que você veio hoje, Nicolas, porque eu quero que você entenda que Jesus não curou só você, porque Jesus não faz nada que seja só por mim ou só por você. Tudo que Jesus faz é por nós. Sabe por que o Senhor te curou, Nicolas? Porque hoje, quando você subiu aqui, tem gente que começou a acreditar de novo. Que do nada Nicolas, você nem tinha noção, né? Você estava no hospital, você ouvia as mensagens e disse que a dor passava, né? Aliviava a dor. Mas Jesus já estava vendo uma forma de aliviar a dor dos outros através da cura sua. Deus sempre vai além, Deus sempre faz por nós. Então, Jesus curou o Nicolas para que hoje ele estivesse na série. E para que você que diz que o que Deus não pode ficasse com vergonha, lindo, e voltasse a crer. Jesus chegou e disse para Lázaro: Lázaro, vem para fora. Mas não antes de dizer: tirem a pedra, porque eu vou chamar e ele vai sair. E as pessoas assim: mas por que tirar a pedra? Não, tira a pedra. As pessoas não, mas tem cheiro. Não, tira a pedra. O tirar a pedra é dizer: prepare para o milagre. Você está entendendo? Se prepare para viver o milagre. Tira a pedra. Mas já morreu, não, tira a pedra. Remove a pedra. Tira a pedra do lugar, deixa o caminho aberto para o milagre chegar. Ao invés de você dizer que não vai acontecer, começa a declarar para os outros: ei, Deus vai fazer. Eu creio, o meu sonho de ser mãe vai se realizar. O meu sonho de viver a promessa de Deus vai acontecer. Sabe, o meu sonho de cura, meu milagre vai chegar. Se alguém dizer, e se um diagnóstico te contrariar, lembre-se: Deus pode tudo. Eu não vou pregar um evangelho para você onde o extraordinário não se apresenta. Eu não quero ser lógico a partir de agora. Me chame de maluco, me chame do que você quiser, mas eu quero que você entenda: não existe diagnóstico médico que possa parar o agir de Deus. Não existe nada nesse mundo que Deus não possa fazer. Então não me venha dizer o que Ele não pode, e comece a declarar: Ele pode todas as coisas, Ele pode tudo, Ele pode tudo, Ele pode tudo, Ele é poderoso para fazer aquilo que bem entender. Porque senão nós começamos a viver um evangelho sem graça. Temos medo de orar, não cremos mais na cura, não cremos mais nos milagres, e aí de repente a gente só gosta da filosofia e entende que o evangelho é uma grande prática. É prática. A coisa que mais marcaram a minha vida com Jesus foram os meus encontros com Ele, aonde eu vi Ele curar, aonde eu vi Ele fazer coisas incríveis. Então, Nicolas, eu sei que é maravilhoso, mas não me é nada de novo isso que Deus fez, porque eu já vi, e vou ver amanhã, depois de amanhã, e a partir de agora terão novos Nicolas que serão curados, e terão milagres maiores que vão acontecer. Aleluia. Sabe que eu quero, vamos pensar um negócio aqui, orar agora, que tiver algum enfermo ouvindo essa mensagem, que seja completamente curado. Se tiver alguém com qualquer doença crônica, que seja liberto, que seja livre, que o milagre que tanto clama chegue depois de uma mensagem como essa. Você crê?
por favor, você crê? Então, pela primeira vez, essa mensagem da série não vai ser com um apelo de salvação no final, mas com uma oração por milagres daqueles que estiverem assistindo. A gente vai orar junto agora. Oh, lindo. Eu preciso te dizer antes que você esqueça: o Lázaro saiu para fora, tá? É que o Jesus chamou e eu esqueci o Lázaro. Mas o Lázaro saiu para fora. A menina, a filhinha de Jairo, ressuscitou. E eu declaro em nome de Jesus que o milagre que você está esperando há muito tempo vai se tornar a sua realidade. E que o tempo de choro e de lágrima está passando. E tudo aquilo que um dia corroeu o teu espírito, de angústia, de aflição, vai se tornar o maior testemunho da sua história. Em nome de Jesus. Amém. Tem alguém no nosso meio que precisa de algum milagre de cura? Fique de pé. Tem alguém que acredita no milagre dessas pessoas que se levantaram? Então fique você de pé e estenda as mãos sobre ela. Se você conhece, você vai abraçar. E você não vai orar de maneira normal. Você vai declarar sobre a vida dela. Você vai clamar sobre a vida dela, dizendo: Deus, em nome de Jesus, opera o teu milagre na vida dessa pessoa. Ô, Nicolas, posso te pedir um favor? Ora por aquele garoto que está de vermelho aqui. Ora por ele. Eu não sei qual é o milagre, mas ora por ele. Aqui, ó. Vai, ali. Onde está? Aqui na frente. Ali. É ele. Você vai orar por ele. Porque não tem por que viver um milagre se não fazer o outro crer que também pode viver esse milagre. Porque o Deus que eu sirvo é o mesmo que o seu. É o único Deus, é o nosso Deus. Amém? Então se prepare para a partir de agora começar a experimentar o milagre que só Jesus pode fazer. Não tem a ver com Dave, não tem a ver com André, tem a ver com Jesus. E a partir de agora você tira toda a tua confiança sobre qualquer pessoa e deposite nela em Cristo. Jesus, tu pode tudo. E até aquilo que para nós é impossível de acreditar, para ti é um estalar de dedos para resolver. Jesus, eu oro agora no nome de Jesus, que aonde tiver alguém doente, seja curado para a glória do teu nome imediatamente. Que aonde tiver um joelho dobrado, cheio da tua presença, clamando pelo milagre, que o milagre chegue. E que essa palavra seja marcada na história da nossa vida, não pela quantidade de pessoas que viram, mas pela quantidade de pessoas que viverão o milagre. Serão curados, restaurados, renovados, em nome de Jesus. Tu és fiel para completar a obra que iniciou o Senhor. Cura, liberta, transforma, restaura, em nome de Jesus. Amém. Fala, meu lindo, minha linda. Não seja precipitado, ou o preço de ser precipitado. Essa é uma palavra que eu quero muito que você ouça até o final. Se livre das distrações e fique com a gente. Vai ser importante e vai ministrar ao seu coração. Eu só quero te pedir um favor. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, meu lindo. O nosso sonho é que em breve seremos 10 milhões de pessoas aqui nesse canal, para a glória do Senhor Jesus. Quanto mais gente, mais pessoas abençoadas pela palavra,
e esse é o nosso desejo. Então, se você não é inscrito, se inscreva, ative o sininho. Se você for abençoado por essa palavra, não esquece, já curte agora e manda para todo mundo. Comenta, essas coisas todas que vocês sabem, tá bom? Já fez? Vambora! Eu tô gostando demais de vocês. Vocês são muito lindos. Obrigado. É verdade esse bilhete. Êxodo, capítulo de número 15, versículo de número 22, diz o seguinte: olha, assim Moisés trouxe Israel do Mar Vermelho. Lembra? Eles estavam lá. Lembra? O Mar Vermelho abriu, eles passaram. Vocês estavam comigo? E eles saíram para o deserto de Sur. E foram 3 dias pelo deserto e não encontraram água. Não encontraram. Aí, quando chegaram a Mara, não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso o nome foi chamado Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: o que beberemos? E ele clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore, que quando ele lançou nas águas, se tornaram doces. E ali fez para eles um estatuto e uma ordenança, e ali os testou. E disse: se diligente ouvires a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto à sua vista, e deres teu ouvido aos seus mandamentos, e guardarem todos os seus estatutos, não colocarei sobre ti nenhuma dessas doenças que eu trouxe sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te cura. Agora olha que doideira. E chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água potável e 70 palmeiras, e acamparam ali junto às águas. Meu Deus, meu papai, meu lindo, isso aqui, quando eu entendi esse negócio, eu fiquei, sabe quando você fica perplexo? Que você fica, Jesus do céu. Você precisa entender uma questão geográfica, que é esclarecedora para você ter a noção do que está acontecendo aqui. Olha aqui, o povo estava preso no Egito, o povo foi liberto do Egito, o povo passou o Mar Vermelho, e agora o povo estava no deserto. Fechou? Indo para onde? Canaã. Mas agora olha que interessante. A escassez do deserto, ela é natural. O deserto não é um lugar onde você tem comida e abundância, água e abundância. Não, o deserto é um ambiente de teste. O deserto é um ambiente de provação. O incrível é pensar que esse povo andou 3 dias nesse deserto. 3 dias. 3 dias, se você olhar de maneira geográfica, de onde eles saíram para onde eles chegaram, significa que eles andaram 160 quilômetros. Só que eles estavam extremamente reclamões, porque parece que essa era uma característica do povo. Nossa, eles estavam todos enfurecidos. Tem que encontrar água, tem que encontrar água. Aí são precipitados. Sabe o que eles fizeram? Tomaram a água de Mara. E é Mara porque a água era amarga, por isso esse é o nome. Aí a Bíblia diz que eles tomaram da água, a água é amarga, e reclamaram com Moisés: olha só, nós estávamos no Egito, pelo menos lá tinha água, porque no Egito tinha água em abundância mesmo. Lá tinha água, olha que absurdo, a gente está aqui agora tomando água amarga no meio do deserto. E aí o Moisés: oh meu Deus, de novo esse povo ignorante e chato, já estão incomodando no 3º dia. E aí Moisés ora. E aí Deus diz para Moisés: olha Moisés, faz o seguinte, pega aquele pedaço de árvore e coloca sobre a água vai ficar doce, você vai dar de beber para o povo, mas fala para eles que aquilo que veio sobre o Egito não vai vir sobre eles, só que eles têm que me obedecer, eles têm que parar com essa palhaçada de reclamação toda hora, é passagem, vai para o destino.
E aí Moisés fala para o povo: gente, olha aqui, se vocês obedecer, nenhuma maldição que sobreveio sobre o Egito vai vir sobre vocês, mas os olhos de vocês têm que estar fixados no Senhor. Então, pelo amor de Deus. Aí olha que doideira, beleza, eles receberam a palavra, tomaram água doce e andaram até um lugar chamado Elim. Agora a irritância acontece aqui. Sabe quantos quilômetros Elim fica de Mara? Quantos vocês acham? Eles andaram 160 quilômetros até chegar em Mara para tomar água salgada, amarga. Sabe quantos quilômetros de Mara até ali? Você não vai acreditar. 13 quilômetros. O quê? 12 águas de fontes e 70 palmeiras a 13 quilômetros. Mas porque foram precipitados, pararam em Mara para tomar água amarga. Eles andaram 3 dias. Se continuassem andando mais 1 hora, teriam chegado no melhor lugar que poderia existir no meio daquele lugar. Um lugar chamado Elim, cujo significado é árvores. Eles sairiam de Mara, águas amargas, para um lugar chamado Elim, árvores. E esse é o problema de ser precipitado, porque todas as vezes que somos precipitados, trocamos Elim por Mara. Todas as vezes que somos precipitados em agir, precipitados no falar, precipitados em tomar decisões, nós trocamos a água doce pela água amarga. E aí, quando tomamos a água amarga, dizemos: oh, por que Deus? Aí Deus diz: lindo, se ao invés de reclamar tivesse andado mais 13 quilômetros, teriam chegado ao lugar aonde eu havia já predestinado a vocês. E aqui, lindo, eu entro em um momento necessário para nós. A maioria dos problemas da nossa vida são ocasionados porque não fomos sábios na hora de decidir, fomos precipitados. E já dizia o velho provérbio: o apressado come cru. E esse é a gente. Se esperássemos, se orássemos antes de decidir, se continuássemos caminhando mais um pouquinho, não estaríamos colhendo o que estamos colhendo. E às vezes a colheita está exatamente atrelado à nossa precipitação. 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 Saiu. Glória a Deus. Entendeu? Para pensar. Simples. Analisa você. Analise a sua história. Perceba o que você vive e tente encontrar o porquê você está vivendo o que vive. Você vai encontrar uma decisão sua no meio da história. Para quem casou mal, é só você olhar a decisão que tomou. Foi você que escolheu o bebê. Se tivesse esperado 15 minutos, o príncipe tinha chegado, mas preferiu o sapo. Agora aguenta. O mesmo vale para o príncipe que estava atrás da princesa e casou com a Fiona. Na vida tudo é assim. Nós pagamos um alto preço quando paramos onde deveríamos caminhar. A vida nós pagamos um alto preço quando ao invés de decidir nós deveríamos calar. Todas as vezes que nos precipitamos passamos vergonha. Isso é comum, isso é natural. Só que isso parece que não nos ensina. Sabe, a Bíblia tem um provérbio que eu acho maravilhoso. A Bíblia diz o seguinte: até o tolo, quando fica em silêncio, passa por sábio. E a gente que pensa que é sábio e não cala a boca vive pagando o papel de tolo. Então, meu lindo, há uma verdade embutida no texto que, é claro, precisava um pouquinho de uma informação de quilômetros, que se você que caminhou 3 dias caminhasse só mais 1 hora,
chegaria no destino. E o que fez você parar foi o quê? Precipitar. Precipitar é fazer antes da hora, é mexer antes da hora. Então, eu quero que você olhe para a Bíblia, olhe para você e encontre razões para não repetir. Olhe para a família e encontre razões para não se precipitar em áreas que alguém já se precipitou e tomou decisões equivocadas e perdeu muita coisa da vida. Quer ver uma coisa absurda? A Bíblia tem histórias de pessoas que se precipitaram e colhem consequências às suas gerações até hoje. A Bíblia havia prometido um filho para Sara e Abraão. Quem lembra dessa história? O nome do filho é Isaac, o filho da velhice, o sorriso, a alegria. Só que olha que interessante, Deus prometeu, a Bíblia diz que Deus está indo para Sodoma e Gomorra para destruir os dois seres, mas o Senhor estão na frente da casa de Abraão e dizem para Abraão, Sara que está dentro da tenda ri, porque diz, puxa, a gente é muito velho, isso não vai acontecer. Só que tem uma palavra, a palavra é, eu vou dar um filho. Pronto. Agora, olha que loucura, Abraão quer o filho, Sara quer o filho. O que precisa fazer? Esperar. Eles não esperam. Sara pede para que uma das suas servas, chamada Agar, se deite com Abraão. E deste encontro precipitado nasce um filho chamado Ismael. Ismael é os árabes, os povos árabes, é a descendência. Isaac é o povo judeu, porque Deus cumpriu a promessa, só que agora Abraão já colheria do fruto de ser precipitado, porque agora já tem uma outra semente, de um lado Ismael, de outro lado Isaac. Sabe o que aconteceu? Uma guerra que dura até hoje. Olha que loucura, o fato de Abraão e Sara ter sido precipitados gerou uma guerra que ao longo da história não se acabou. A guerra do povo árabe com o povo judeu é uma guerra de irmãos, mas fruto de um homem precipitado. Nós chamamos de pai da fé, mas entenda que toda ação tem uma reação. E quando somos precipitados, a reação da ação nunca será boa. Todas as vezes que falamos fora de hora, erramos. Todas as vezes que tomamos uma decisão que eu não deveria tomar, erramos. Porque o preço de ser precipitado é colher a vergonha de não esperar o tempo certo para agir. Se eu puder te dar um conselho, antes de tomar qualquer decisão, antes de fazer qualquer coisa que seja importante e que tenha o poder de mudar o seu destino, o curso da sua história, 15 minutos, pare para pensar e pergunte para o Senhor se esta é a vontade dEle. Se você fazer este exercício, simples exercício, e esperar a resposta, a sua vida muda de maneira drástica, porque ao invés de você ser precipitado, você vai viver de maneira premeditada, porque tudo Deus já planejou. E se você quiser acessar aquilo que é a vontade dEle, você precisa perguntar. Não haja sem uma resposta, mesmo que ela pareça óbvia. Eu preciso te contar algo e que mexeu comigo. Nós estamos gerando uma associação evangelística. Talvez seja o primeiro vídeo que eu falo sobre isso. Nós temos experimentado no país aonde vamos um grande número de pessoas que se convertem ao Evangelho, que se entregam a Jesus, que dizem eu quero viver Cristo, e estão sendo transformados pela decisão. Só que entendemos que por eu ser um evangelista, eu não consigo fazer o pós, e nem devo, porque eu sou um evangelista. Mas a associação, ela nasce com um objetivo: ajudar aqueles que estão tomando essas decisões. Então nós geramos a associação está gerando
como se fosse um pré-discipulado, que vai ajudar essas pessoas que tomaram a decisão a permanecer no caminho e se encontrarem em Jesus. Porque na verdade é isso que importa. No fim é tudo sobre as vidas e é tudo sobre Cristo. Não tem a ver com a gente. Então isso é associação. A associação já está gerando. A gente tem planos audaciosos. Todo mundo que aceitar Jesus ganhar uma Bíblia de presente. É o nosso sonho. A gente está fazendo, está trabalhando, está acontecendo. Agora olha que interessante. Há dias atrás eu estava atrás de um lugar para alugar ou adquirir, comprar para a associação. E agora, olha que tentador, eu recebo uma ligação de uma pessoa muito próspera e de um amigo que perguntou para mim: David, como está a associação? Eu falei: está tudo bem, está acontecendo, tudo está pronto, tudo aprovado, Deus tem abençoado, a equipe é maravilhosa, está lindo. Ele falou: você já tem um lugar? Eu falei: eu estou atrás desse lugar. Ele me disse: encontre o lugar que eu vou dar o prédio para vocês. Eu disse exatamente igual você: glória a Deus! E eu encontrei um prédio, 3 milhões de reais. Liguei para ele e falei: irmão, é 3 milhões de reais o prédio. Ele falou: pode comprar. Eu disse igual a você: glória a Deus. A única coisa que eu não fiz foi perguntar para o Senhor. O fato de ter condições não significa que essa é a melhor decisão para se tomar. O fato de ter alguém que dê não é isso. Não pode ser isso. Esse é o problema. Quem se move pelo óbvio vive de maneira precipitada. Não é óbvio que vai acontecer. Não é óbvio. Se você quer viver o sobrenatural, nunca será óbvio, sempre será surpreendente, sempre vai ser diferente do aquilo que você criou como expectativa. Permita Deus surpreender você, pelo amor de Jesus. Eu vou dizer de novo porque eu amei falar isso. Permita ser surpreendido por Jesus, porque isso é maravilhoso. Não tente viver pelo óbvio. O óbvio sempre será boring, chato, por mais que pareça legal. Irmão, eu fui ver o lugar, lindo, maravilhoso, achei um espetáculo. Só que quando eu estava descendo assim a rampa do lugar, o Espírito Santo falou no meu coração: assim? Sem nem me perguntar? De maneira clara eu senti isso no meu espírito. E aí o corretor de imóveis perguntou para mim: e aí? Vai ficar com o prédio? Coçando, dinheirinho para pingar na conta já. Top! Vamos para lá, vamos, tá ganhado. Aí eu: não sei, cara. Como assim não sabe? Aí eu falei isso aqui: eu preciso que Deus fale comigo. Eu vou fazer uma oração e eu vou pedir uma resposta. Se Deus não me responder em 24 horas, eu não vou comprar. O corretor ficou assim: como assim? Eu dependo de Deus então? Imagina o tanto que esse corretor não deve ter orado, irmão. Fala com ele, Jesus. Fala com ele. Ah, Jesus. Só que de um outro lado eu atravessei a rua na frente do lugar, dobrei os meus joelhos. Eu sou meio doido, irmão, eu não estou nem aí para ninguém. O que eu vou falar? Eu quero orar, preciso falar com Jesus. Dobrei o joelhinho na calçada, no meio da rua. Não no meio da rua, na calçada, senão seria atropelado. E eu falei isso aqui: Jesus, temos o dinheiro, temos o lugar, agora só falta a tua resposta. Em 24 horas, Senhor, se o Senhor não me der um sinal, uma resposta, eu não vou comprar. Amém. Falei para minha equipe, falei para o corretor e fui embora. Passou 12 horas, nada. Passou 24 horas e nada. Deus não falou. Você acha que eu comprei? Não, porque Deus não falou nada. Omissão não é resposta. Ou silêncio, perdão, não é resposta, porque Deus não é omisso. Silêncio não é resposta. Silêncio é a inércia. Permaneça na inércia. O corretor me ligou: e aí? Deus falou contigo? Como que eu falo para o corretor que Deus não falou comigo?
Aí eu falei para ele exatamente isso aqui: não, Deus não falou. Ele: e se eu melhorar a condição? Aí que mora o segredo. Não tem mais a ver com o recurso, agora tem a ver com a resposta. Não tem mais a ver com o óbvio, tem a ver com o sobrenatural de Deus. Porque o meu sonho era aquele prédiozinho de 3 milhões. Vai saber o que Deus tem para frente para não ter falado nada. Ou eu creio, ou eu não creio. Por mais que não seja óbvio, eu prefiro crer. E o sentimento do meu coração, que Deus invadiu dias depois, foi: se nós estivéssemos naquele lugar, começaríamos pequenos e engessados, perto do que Deus tem para fazer. Ponto. Grave o que eu vou te falar. É melhor caminhar 1 hora a mais com sede do que parar para beber águas amargas. É melhor viver às vezes num limbo sem resposta do que tomar uma decisão precipitada e colher dela a vida inteira. Portanto, aquieta o coração, aquieta a alma. Não tente fazer aquilo que ainda não está no tempo de fazer. Não decida, não vá, não toque, não pegue, não faça, até que haja uma resposta. Porque ser precipitado custa muito caro. Todas as vezes que um forno se abre antes da hora, a obra não é perfeita. Então, espere o tempo, mesmo que isso te faça ficar com um pouquinho de sede por mais algumas horas. Jesus, abre os nossos olhos, Senhor. Não permita que sejamos apressados a ponto de atrapalhar a Tua vontade, a ponto de boicotar os Teus planos sobre nós, Jesus. Pelo contrário, abre os nossos olhos. Nós queremos a Tua vontade plena, perfeita e agradável. Esse é o nosso desejo, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe vocês e que de verdade uma nova estação nasça sobre você, a sua casa e a sua família, em nome de Jesus. Amém. Fala, meu lindo, minha linda, aleluia. Glórias ao nome de Jesus, meu lindo, meu Deus do céu. Essa palavra, ela não é só algo que vai edificar você, mas é algo que vai colocar você no lugar onde nós chamamos que é o aceleramento de Deus. É quando Deus pega e coloca a mão nas tuas costas e dá um empurrão que você não consegue ficar no mesmo lugar. Sabe? Existe uma pressa, existe uma urgência de Deus, existe um clamor da nossa geração. A Bíblia diz: os campos estão brancos e poucos são os ceifeiros. Existe uma pressa de Deus de fazer aquilo que Ele vai fazer na sua vida, porque o que Ele vai fazer vai glorificar o nome dEle,
vai fazer com que o reino dele se expanda sobre a terra. E aqueles que nunca ouviram falar de Jesus, talvez através do seu testemunho, serão alcançados para a glória do nome dele. Então, se tiver alguém a 40 por hora perto de você, diga para ele: meu lindo, você vai tomar multa, porque vai passar de 200 km por hora. E o que iria acontecer em um ano vai acontecer em um mês. Mas para isso, eu falo já, é que não é tão top no começo. Eu quero só fazer um pedido para você antes de a gente ir para a mensagem. Algo que é muito importante e que faz com que essa mensagem alcance mais pessoas, que alcance mais vidas. Isso, curte o vídeo rapidão. Quando você curte o vídeo, o YouTube manda para mais gente. Comenta, compartilha, manda pros amigos, pros inimigos, pro grupo da família, pro grupo dos inimigos, pra todo mundo. Ainda bem que eu vim também, meu Deus do céu. Manda pra todo mundo. E se você ainda não conhece a nossa associação evangelística, eu aproveito agora, antes de começar, quando tudo terminar, tem todas as informações para você aqui ser parte. Você pode ser um doador, você pode ser um voluntário, e você pode caminhar com a gente, sendo parte daquilo que Jesus está fazendo na nossa geração. Hoje são mais de 300 mil pessoas sendo cuidadas através da nossa associação. Você pode celebrar o nome de Jesus, meu lindo. E em breve teremos coisas incríveis para contar. E agora a gente vai para a boa notícia. A gente vai para a palavra. Vamos pro vídeo. Jeremias capítulo 18, verso 1 diz: e Deus ama tanta gente que do nada olhou para nós e disse: vou abençoar tanto esses meninos, vou colocar eles num lugar maravilhoso, vou honrar eles, não vai ter falta de nada, e eles vão ser tão felizes que vai parecer um filme da Disney. Está na Bíblia. Não tá. Jeremias 18 diz o seguinte: levanta-te e desce à casa do oleiro, e eu lá farei você ouvir as minhas palavras. Então desci à casa do oleiro, e eis que ele realizou um trabalho nas rodas, e o vaso que ele fez de barro estava desfigurado na mão do oleiro. Então fez dele novamente outro vaso, como pareceu bem ao oleiro fazê-lo. Em outras palavras, ou em algumas outras versões, diz: o oleiro quebrou o vaso. E ainda há outras versões que dizem: o vaso quebrou-se na mão do oleiro. E aí eu sei que você está olhando para mim agora, pensando: poxa, pensei que ia dar glória a Deus uma atrás da outra agora. E a mensagem começa dizendo que o vaso foi quebrado. Um grande amigo meu, essa semana estava no aeroporto, e ele comprou um suco de caixinha, e estava escrito assim, ó: agite antes de usar. Três irmãos entenderam só? Meu Deus! Irmão, estava na caixinha, olha que bíblico. Agite antes de usar. Só vai estar bom quando tiver o negócio agitado. Então agita. Por que tem que agitar o suco, Dave? Porque tem coisas que não estão mais homogeneizadas, foram esquecidos e estão lá embaixo da caixinha. Então, para que você possa ingerir, tem que estar homogeneizado, tem que estar uniforme, tem que estar homogêneo. Coisas que estão no fundo precisam vir para a superfície. Coisas que estão na superfície precisam homogeneizar com o todo. Então agita antes de usar. Aí Deus olha para mim e para você e diz: tem muita coisa para fazer, mas antes de fazer, eu vou ter que homogeneizar. Eu vou
eu vou ter que quebrar um pouquinho. Eu vou ter que fazer algo agora, para que lá na frente não preciso paralisar de uma vez. E sabe, lindo, que delícia quando Deus olha para mim e para você e diz: eu vou acelerar. Eu vou fazer algo incrível, eu vou fazer algo novo, eu vou fazer algo poderoso, mas eu vou lembrar você de algumas coisas primeiro. Primeiro eu vou trabalhar na tua estrutura. Primeiro eu vou ter que mexer em algumas coisas que você esqueceu. Então agora, antes de acelerar, eu vou te preparar. Eu vou te levar para a casa do oleiro. Eu sei que você já fica assim: mas David, a parte boa começa a que horas? A parte boa já começou. A parte boa já começa quando ele olha para mim e para você e diz: eu vou fazer algo bom desse vaso que para muitos não serve para nada, mas eu vou fazer um vaso de honra. Eu vou fazer para mim, eu vou fazer. Você já tinha que estar dando glória a Deus, pendurado no teto, chorando, porque o Deus que criou os céus e a terra olhou para um pedaço de barro que não tinha valor para ninguém e disse: eu mesmo vou colocar a mão, eu mesmo vou fazer e vou depositar coisas preciosas dentro de você. E aí, bom, eu vou te falar por que tudo isso aconteceu. Eu vivo o ministério fazendo isso já fazem 8 anos. E eu vivo uma vida que eu sou feliz demais. Eu não tenho coragem de reclamar. Eu sou apaixonado pelo que eu faço. Eu amo falar de Jesus. Levo uns cacetes, mas está tudo bem. Porque eu preciso te dizer que quando Deus agita para acelerar, não é só o mundo espiritual que coopera ao teu favor, é os inimigos também cooperam para o teu bem. Não, irmão, não era que você está dando glória a Deus agora, você está assim, ai. Significa que quando Deus acelera, não é só a bênção que cresce, é o ataque que sobe também. Quando Deus vai fazer algo muito poderoso na sua vida, escute bem, quando Deus vai fazer algo muito poderoso na sua vida, levante escudos, comece a levantar escudos, porque não vai ficar fácil assim não, lindo. O inferno está endemoniado, ele está sacando os movimentos, ele está vendo o que Deus está fazendo, ele não sabe sobre o futuro, mas ele vê o movimento, ele consegue entender que se Deus está fazendo o que está fazendo com você, é porque o futuro é extraordinário. Então se ele não vai conseguir parar lá na frente, ele vai tentar fazer de tudo para parar agora, mas a boa notícia para você é que ele não vai conseguir. Aleluia, aleluia. Então agora eu vou te contar por que isso começou. E eu confesso para você que eu queria viver, mas não queria viver. Deu para entender? Porque tudo tem um ônus e um bônus. Eu estou vivendo essa vida com Deus fascinante. E eu estava muito feliz e para mim não precisava nada mais. Tá tudo certo. Eu amo fazer o que eu faço. Eu sei quantos dias eu fico fora. A minha agenda está na minha mão. Eu prego na internet uma vez por semana. Então estava tudo organizado. E todo mundo me perguntava: o Dave, qual é os teus planos para o futuro? Eu dizia: viver a mesma vida, pregando a mesma mensagem e ter a minha esposa e meus filhos comigo até o final. Só que aí eu fui fazer um evento em Barretos e uma repórter na coletiva de imprensa de Barretos olhou para mim e falou assim: Dave, você chegou num lugar onde poucas pessoas chegaram fazendo o que você faz. Se você já está nesse lugar, qual é o seu plano para o futuro? E aí eu disse: o meu plano para o futuro é pregar a mesma mensagem, continuar com a minha esposa para o resto da minha vida e ter os meus filhos do lado no final da missão. E aí ela falou: nossa, que lindo. Só que eu entrei dentro do avião, no dia eu ia fazer uma viagem longa. E quando eu fui para essa viagem, o Espírito Santo falou comigo: é só isso? Então acabou. Então você acha que você já chegou no lugar,
que você já alcançou o que eu queria para você, que você já está no lugar desejado, que você já está vivendo tudo o que precisava viver. Então você acha que é isso que eu tenho e que acabou? Você só tem 34 anos e acha que já chegou no auge daquilo que eu iria fazer. E aí, lindo, aí o pau quebrou. Porque eu falei para o Espírito Santo dentro do avião: Senhor, eu nunca consegui ver nada do futuro. Eu sempre vivi o cheiro da estação. Eu nunca planejei nada disso aqui. Eu nunca imaginei nada disso aqui. Nada, nem perto. Eu sou uma mula. Eu nunca ia conseguir imaginar algo assim, sabendo de onde eu saí. Eu não fui preparado para essa realidade. Eu não fui criado para ter essa vida. Eu não fui preparado para essa jornada. Eu era um garoto abandonado. Foi o Senhor que viu alguma coisa. Foi Ele que fez um milagre atrás do outro. Só que de repente, agora eu estou olhando para mim e estou dizendo: não tem mais nada. Já é tanta coisa que não tem mais nada para acontecer. E esse é o problema. A vida gradativa, ela te coloca no lugar onde você se acomoda. Então chega um momento que Deus diz: ou eu dou uma acelerada violenta para dar um susto, ou Ele vai achar que já chegou no final da jornada. Nesse dia eu entrei numa crise dentro desse voo. Eu fiquei 7 horas acordado. E a primeira coisa que eu perguntei para o Senhor é: Deus, então, o que o Senhor tem para mim? E Ele só falou uma coisa. Ele disse: construir degraus que nunca ninguém subiu. Calma, irmão, glória a Deus, que não é você. Não, irmão, peraí, glória a Deus. Por que você não está com esse B.O. no colo? Como assim construir o que nunca ninguém subiu? Construir o que nunca ninguém subiu é fazer o que nunca ninguém fez. É apanhar pela primeira vez onde nunca ninguém apanhou. Eu tenho 34 anos, irmão, tá bom, já apanhei para cachorro. Aí Deus olha para mim e diz: não, querido, it's only beginning. É só o começo. Calma, bebê, calma, só começo. Aí eu tô assim: Senhor, então agora o céu vai se abrir. E aí eu entrei numa crise absurda. Entrei numa sequidão espiritual terrível. Entrei numa crise comigo. Comecei a sofrer por coisas que já havia sido resolvido no meu coração. E aí, irmão, sabe o que Jesus estava fazendo? Agitando o suco. No meio da minha crise, o Senhor colocou coisas que estavam aqui embaixo, aqui em cima. Coisas que eu havia esquecido, que havia ficado no caminho. Atitudes que eu tinha no começo, que eu perdi por causa da prática. Vou tomar o meu suco. Sabe, isso é doido demais, André. Chega uma hora que a gente acostuma com o que Deus fez. Chega uma hora que a gente olha para um milagre e o milagre é normal. Você já entra nele, você já vive aquilo tanto tempo, e aí nem parece mais que é tão incrível, nem parece mais que é tão extraordinário, nem parece mais que foi Deus que fez, porque você já é rotina. E aí Deus começou a me moer, e o Senhor começou a me quebrar, e aí todas as coisas começaram a ruir dentro de mim, até o momento que eu me encontrei desesperado, dizendo: Deus, o que está acontecendo? Por que o Senhor está fazendo isso comigo? Eu sentia que eu estava abandonado, eu sentia que estava tudo destruído, eu não estava aguentando mais aquela circunstância. E sabe quem sabia disso? Ninguém. Só eu e Deus. E aí Deus estava fazendo já nascer algo, o Senhor estava planejando algo, mas Deus sempre, antes de fazer alguma coisa muito extraordinária na sua vida, Ele vai levar você para o original. Não, você não lembrou, eu vou lembrar. Se Deus vai fazer, e Ele vai, escute isso, antes de Deus fazer algo extraordinário em você e através de você, Ele vai fazer você lembrar lá do começo. Ele vai lembrar você lá no original, quando não tinha nada, quando era só barro, quando era só sujeira, quando era só lama. Então antes de Ele te apresentar o novo, Ele vai lembrar você quem você é, para que quando aquilo que Ele vai fazer chegar, você não acredite ou tenha certeza que aquilo é por causa de você, mas é por causa dEle, da misericórdia dEle, da glória dEle. Então você, antes de ver o novo, vai ter que encarar quem você é, para que você
não esqueça que no dia que Ele fazer, não teve nada a ver contigo, mas com a graça e com a misericórdia dEle. Ele pega o vaso, quebra o vaso. Ele quebra o vaso tudo de novo. E você achava que estava pronto. E Ele diz: não, não, não. Dá para fazer melhor. Dá para ser ainda mais absurdo. Dá para ser mais acelerado o negócio. Aí, bebê, o que acontece? E essa aqui é a boa nova. A boa nova é que quando você entra nesse estágio, você volta ao começo de tudo. E foi por causa do começo de tudo que você vive tudo que vive. Foi por causa do temor do começo, do amor do começo, da devoção do começo, das orações do começo, das lágrimas do começo, dos jejuns do começo, das campanhas do começo, dos joelhos dobrados do começo, da vida espiritual relevante do começo, da sua devoção do começo, do seu temor do começo. Eu vou falar até alguém glorificar o nome de Jesus. Você vai lembrar do começo, das primeiras obras, e você vai lembrar de tudo quando começou. Você vai lembrar que teve um momento na sua vida com Deus que não precisava ser um grande pregador, que qualquer palavra te colocava num estágio de reflexão profunda e Deus falava com você. Você vai lembrar que não precisava de uma música muito elaborada e você sentia a presença de Deus dentro do seu carro. Você vai lembrar que você chorava e não precisava de um grande momento, de uma epifania espiritual, mas você sentia a presença de Deus em qualquer lugar. E aí Deus começa a te levar no começo. Aleluia. Um domingo atrás, de manhã, eu estava pregando numa igreja e tinha 20.000 pessoas sentadas assistindo a mensagem. E eu fui para casa. Que delícia! Meu Deus, como é bom pregar para tanta gente. E aí o Espírito Santo falou no meu coração: tem uma missão para ti, vai para tua igreja hoje. Mas não fui para pregar não, irmão, fui para assistir. Fui para assistir o culto. Aí o Senhor falou comigo: vai para lá. Vai e senta no lugar que tu sentou pela primeira vez quando entrou na igreja. Aí eu fui todo normalzão assim. E eu era de uma igreja muito tradicional, uma igreja que eu amo e respeito muito. E eu fui nessa igreja, todo mundo estava de terno, no púlpito, tudo chique. E eu de camisetinha aqui, top, tênis, calça larga, gurizão, jovem, né? Aí eu sento no mesmo lugar que sentei na primeira vez. Estou sentadinho ali, lembrando do dia que quando eu entrei pela primeira vez, a minha tia foi no líder de jovens e falou: conversa com aquele menino, ele acabou de aceitar Jesus. Era eu. Vai lá, pega ele pela mão, ajuda ele, leva ele para os jovens para participar junto com vocês. E ele fez isso no final do culto, ele me levou para os jovens. Só que eu estava lá sentado, e aí saiu um irmão do púlpito, vem até onde eu estou, fala para mim assim: pastor, pediu para você sentar lá no púlpito com eles, com a gente. Aí eu falei: mano, desculpa, mas eu não vou fazer isso não. Eu tô camiseta, calça larga aqui, nem combina, parece que eu tô desrespeitando a igreja, me perdoa, mas eu não vou fazer não. Ele falou: sério? Você que sabe, tá? Falei: não, tá tudo bem. Eu vim para assistir o culto. Aí, irmão, começa um hino da harpa, canta o hino da harpa. Aí o irmão dá uma palavra, daqui a pouco vem ele de novo e fala: seguinte, já tá resolvido. O pregador viu que você está aqui e disse que não quer pregar. Falou que você vai pregar. Então o pastor mandou te dizer: daqui a pouco você prega. Aí eu assim: ai meu Deus. Sério. Para sentar no púlpito eu posso dizer não. Agora para fazer o que eu nasci para fazer. Falei: então tá bom. Subi para pregar, irmão. Sabe o que Deus estava fazendo? Mostrando que não tem nada de diferente. 100 pessoas, 20.000 pessoas, não tem nada diferente. A palavra que é o centro das atenções é por causa dele, por ele, pra ele, tudo dele. E sabe qual é a parada mais maravilhosa? Eu preguei como se tivesse 20.000 pessoas na minha frente. Eu não queria acabar a mensagem, eu não queria parar, mas tudo isso começou quando Deus falou: agora, antes de fazer algo novo, vou te levar no começo. E aí aconteceu algo.
eu comecei a falar para minha esposa: vida, Deus está nos levando para uma nova estação. 3 aleluia. Eu vou dizer de novo, porque essa boa nova não é mais sobre mim, é sobre você. Se Deus está deixando você ouvir isso, é porque alguma coisa está acontecendo que vai ser necessário você ter uma informação privilegiada do caminho, meu lindo. Se Deus te fazer frear, te levar para casa do oleiro, o ataque aumentar, se prepare, porque a hora que começar os testemunhos, o que demoraria 1 ano vai acontecer em 1 mês. Aí, ô André, a gente começou a viver os testemunhos, André. E Deus começou a fazer coisas que eu nunca imaginei. Porque é assim que funciona. Ele te leva para esse lugar, tua sensibilidade com Ele aumenta, sua vida espiritual melhora, e aí você leva o teu nível de vida com Ele. E aí você começa a caminhar com Ele, e você começa a ouvir melhor Ele. E o que você não via, você começa a ver. A gente fez coisas da nossa estrutura, do nosso ecossistema, que demorou 5 anos, a gente fez em 20 dias. Mudou tudo. Começou a mudar, mudou toda a nossa parte funcional, mudou tudo, foi mudando. Aí Deus começou a mudar coisas da minha casa. Aí Deus começou a mostrar coisas para minha esposa dentro da nossa casa que precisavam ser mudadas. E aí Deus começou a fazer coisas novas. E aí a gente começou a dizer: meu Deus, é um testemunho atrás do outro, é um testemunho atrás do outro, é um milagre atrás do outro. E aí a gente começou a ver coisas acontecerem. E testemunho segunda, e testemunho terça, e testemunho quinta, testemunho sexta. E aí eu quero dizer para você o que começou a acontecer junto. Na mesma proporção do testemunho, começou a proporção dos ataques. Posso te falar uma parada, lindo? Esse mês que passou foi o melhor mês da minha vida. Coisas que eu esperei anos aconteceram nesse mês. E aí o povo tudo preocupado comigo: Dave, olha que estão falando de você na internet, responde. Você, irmão, eu não estou com tempo, estou com tanto testemunho bom para contar, tanta coisa que Deus está fazendo. Porque ao mesmo tempo que Deus te dá o milagre, Ele te prepara para suportar aquilo que vai vir para paralisar você. Não vão conseguir paralisar, não adianta. E eu tenho uma palavra de Deus para você. Quando você se alinha com a vontade dEle, o seu olhar se levanta por cima do muro. E o que você não via, agora você começa a ver. Irmão, vou te falar uma parada minha aqui agora, hein? Eu tô perigoso esses dias. Tô fazendo umas dívidas que eu não fazia antes. É verdade. Tô preocupado comigo. Porque Deus pela primeira vez me deixou ver o futuro. Pela primeira vez Deus está me deixando ver o que Ele vai fazer. Pela primeira vez eu posso dizer o que eu nunca disse a minha vida toda. Agora eu estou vendo e é assustador, mas Deus vai fazer. Ei, lindo, não se assusta com o que eu vou te dizer agora. Mas se Deus te deixou ver, te deixou ver, se Deus te deixou tocar, se Deus te deixou sonhar, se Deus deu uma visão para você, Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele te prometeu. Nenhuma palavra voltará vazia. E a Bíblia diz que aqueles que estão nele e Ele está, tudo aquilo que pedimos, Ele nos concederá. Só que nós não estamos pedindo o que queremos, estamos falando e declarando aquilo que Ele mostrou para nós. E eu vou te falar, meu lindo, é assustador. E agora eu tenho um spoiler do que vai vir em breve. Que quando os olhos se levantam por cima do muro, você está vendo algo que você ainda não vive, mas Deus vai fazer você viver. Está lá. Não... Todas as vezes que Deus der uma visão, você precisa saber a ordem das coisas, como elas acontecem. O recurso nunca virá antes da visão. A visão sempre virá antes do recurso.
Não, eu quero que você grave isso para nunca mais esquecer. Quando Deus te der a visão, você vai ficar assustado. Você vai ficar preocupado. Você vai olhar para o bolso, não vai ter. Vai olhar para a conta, não vai ter. Vai olhar para os lados, ninguém para ajudar. Mas Deus está te dando uma visão. E a visão sempre virá antes do recurso. Só que a partir do momento que pela visão você se posicionar, Deus enviará recursos da onde não teria recursos. Deus fará milagre aonde nunca aconteceu milagre. Deus vai enviar o inesperado para fazer aquilo que Ele deseja, porque Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele promete. Agora, qual é o assustador? É porque quando a missão é contada, todo mundo fica preocupado. Eu tenho um amigo, pastor André Fernandes da Lagoinha Alphaville. Liguei para ele já essa tarde, porque a última vez que eu saí de lá, eu saí de lá fazendo confusão por causa do que ele me falou. O André, Deus está honrando ele. Tem uma igreja que Deus está fazendo algo tão incrível, e estão apanhando igual cachorro magro. Mas eu fui lá ver o que Deus está fazendo. Eu fiquei impactado. Teve 2.500 pessoas que batizaram agora. Mas eu achei interessante uma parada que ele me mostrou. Ele falou: Dave, você está vendo esse terreno do lado? É da igreja agora. Irmão, imagina uma igreja para caber 20.000 pessoas, tem que ter espaço. Para batizar 2.500 pessoas, tem que ter espaço. E aí ele falou para mim como é que aconteceu. Ele falou: olha que loucura, André. Ele falou, fala do André para o André. Ele um dia olhou o terreno e falou: nossa, que incrível. Sentiu no espírito dele que aquilo ali Deus daria para eles. Ele pegou, ligou para o arquiteto e falou: eu quero que você eu vou te mandar um terreno pontilhado aqui. Eu quero que você faça o projeto da igreja crescendo para esse lado. Aí o arquiteto respondeu para ele: esse terreno é da igreja? Ele falou: ainda não. Ai, você não está entendendo. Ainda não. Ei, lindo, a visão vem antes do recurso. A visão vem antes. A visão vem antes. Agora, qual é o problema? É que tem gente que tem a visão, mas não tem a coragem para se posicionar para viver o que Deus tem. Então não adianta querer que Deus te acelere se você não quer viver na dimensão que Deus tem para você. A dimensão que Deus tem para você, você não controla. A dimensão que Deus tem para você é o milagre de segunda a segunda. A dimensão que Deus tem para você, você não vai conseguir fazer a conta fechar. Os seus olhos vão ficar esbugalhados, assustados. Você vai perder noite de sono. Mas quando você vê tudo aquilo que Ele prometeu vai estar acontecendo, vai estar no trilho, vai estar em alta velocidade, o nome dele vai estar sendo glorificado. Você está entendendo agora? Aí, 3 dias depois, um cara liga para ele e falou: pastorzão, tem um terreno que abriu para vender, eu achei a cara da igreja. Qual que é o terreno? Vou te mandar a foto. Ele pega a foto, era o terreno que ele havia pontilhado 3 dias atrás. Lindo, sabe qual que é a parada do nosso tempo? A gente está se ofendendo quando a fé é demais. A gente está se ofendendo quando estão colocando para nós que Deus é poderoso para fazer essas coisas. A gente está ficando ofendido porque, como a gente não está vivendo milagre nenhum na nossa cabeça, os outros não têm o direito de viver milagre. O sangue de Jesus tem poder, meu lindo. A nossa geração vai viver um milagre atrás do outro. Nós vamos viver do favor do Senhor. A gente vai chamar à existência aquilo que ainda não existe, porque nós cremos no Deus que assim tudo faz. Ele não existe, Ele é, lembra? Tudo que existe foi Ele que chamou a existência. Tão lindo, te prepara. Deus vai acelerar você. Não, eu quero que você receba essa palavra. Não é possível. Se prepara, meu lindo, se prepara. Prepara o seu coração. Deus vai acelerar você. Ele vai colocar a mão nas tuas costas e Ele vai empurrar você para esse lugar. Mas antes de fazer tudo o que fará, vai fazer você lembrar de onde você saiu. Vai quebrar o vaso, vai remodelar o vaso, vai trazer à tona o que você não poderia ter esquecido. E quando tudo estiver no devido lugar, Ele vai fazer de uma velocidade tão absurda e tão extraordinária. E não pense que é por causa de você, mas é porque o reino dele está ansioso pela manifestação dos filhos de Deus. E nós vamos nos levantar e vamos viver tudo aquilo que Deus tem para fazer na nossa geração. Se tiver um avivamento, eu estou dentro.
Fala pro irmão que está do outro lado: 1 ano em 1 mês. Jesus, nós cremos na tua palavra. Oh, aleluia. Nós cremos que nenhuma palavra voltará vazia. Nós cremos que tudo aquilo que o Senhor tem feito no nosso meio tem cooperado para o crescimento do teu reino e o teu nome tem sido glorificado. Jesus, nós queremos viver na tua vontade, no teu plano. Se precisa de coragem, eis-nos aqui, Jesus. Nós queremos ser moldados, enviados e viver exatamente aquilo que o Senhor tem para nós. Nós não vamos atrasar, nós vamos viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus.